Boa tarde, regressamos ao Novo Notícias. São muitas as empresas que, neste momento, lutam pela sua sobrevivência, fruto das dificuldades criadas pela pandemia de Covid-19. É o caso da RAN Porto, que atualmente promove iniciativas virtuais, o que provoca grandes dificuldades. Em estúdio, connosco, temos Jorge Teixeira, diretor-geral e gerente da RAN Porto, a empresa que organiza várias corridas. Boa tarde. Olá, Efetivamente, existem neste momento empresas que estão a passar por grandes dificuldades, como é o caso da RAN Porto. A vacinação, Jorge Teixeira, é uma esperança? Bom, a vacinação é uma esperança para todo mundo, como é evidente, não é? Pondo o negócio de parte e colocando, digamos, em cima da mesa a palavra humanidade, a humanidade está à espera disso. Porque, de facto, o que nos aconteceu, estamos perante uma terceira guerra mundial, desta vez biológica e psicológica, e, portanto, a vacinação é, de facto, a luz ao fundo do túnel que todos nós estamos a ver. Esperamos, de facto, que com a vacinação as nossas empresas, sobretudo as empresas como a minha, que organizam eventos e que têm, de facto, uma complexidade naquilo que é a organização dos mesmos, porque nós lidamos com dezenas de milhares de pessoas em cada evento. Só para lhe dar uma ideia, a Corrida da Mulher, que se realizaria em maio, mês passado, e que se fez de forma virtual, teria 25 mil mulheres presentes, não é? Mais as pessoas da organização, digamos que estaríamos aqui a falar de 26 mil pessoas num só evento, e de facto não se consegue fazer, é completamente impossível. Também a Corrida de São Silvestre, do Porto, a de Braga, são muitas as iniciativas que esta empresa levava a cabo e que agora, ao fim, nesta altura, está praticamente parada, a não ser as Nós não iniciativas. estamos totalmente parados, ou seja, nós estamos parados nos eventos físicos, aquilo que é o nosso ADN, que é organizar eventos que têm, de facto, alguns deles são lúdico-desportivos, outros são mesmo profissionais. Estou-me a referir, por exemplo, à meia maratona e à maratona do Porto, onde nós contratamos atletas da elite para virem cá fazer marcas, inclusivamente até tentarem recorde do mundo, como já foi o caso. Já trouxemos vários recordistas do mundo a correr à cidade do Porto na meia maratona do Porto. Só que neste momento temos uma ténue esperança de que, a partir do mês de setembro, e eventualmente, se não houverem para aqui variantes que alterem aquilo que é a eficácia das vacinas, temos uma ténue esperança de realmente recomeçar a trabalhar, mesmo que seja noutros moldes, com menos, enfim, com menos festa, digamos, mas também E um menor número, se calhar, de participantes, não é? eventualmente, menor número iremos ter sempre, porque este ano, só para lhe dar uma ideia, a Maratona do Porto, o ano passado, trouxe 7 mil estrangeiros de 72 países. 7 mil estrangeiros a correr, que vêm sempre acompanhados. Portanto, estaremos aqui a falar de 14 mil pessoas que vieram à cidade e que estiveram 5 dias na cidade. No ano passado? O ano passado, em 2019. 2019. E que, segundo um estudo encomendado à Universidade do Algarve, com quem trabalhamos, a Maratona do Porto gerou num fim de semana qualquer coisa como 12 milhões e 700 mil euros para a cidade. Portanto, estamos aqui a falar também de turismo desportivo, que é disto que se fala, e que neste momento também, com esta incerteza das pessoas viajarem, e veja-se o que aconteceu ainda esta semana com os ingleses, que estavam cá de férias a convite, enfim, dos dois países, não só a Inglaterra autorizou. E agora tiveram que regressar. E agora tiveram que regressar. Nós próprios também, se quisermos viajar, também sentimos um certo receio de, eventualmente, podermos não regressar no dia e na hora que precisamos de regressar, ou porque tínhamos que trabalhar, ou porque tínhamos que os nossos afazeres no nosso país. E, portanto, tudo isto é muito... Portanto, os eventos... E o facto também do número dos infectados estar sempre a subir, a descer, traz aqui uma certa insegurança, incerteza em Eu, relação acerca ao disso, futuro. devo-lhe dizer o seguinte, mas com toda a franqueza, são demasiados enfim, as pessoas que têm capacidade de opinião e até conhecimento científico, mas também a voz sábia do povo, o povo, não é, que continua assustado, cheio de medo, mas que está a analisar. E eu, fazendo parte desse povo, considero que neste momento, eu vou dizer uma coisa que pode eventualmente chocar, mas considero que neste momento, a partir do momento em que os grupos de risco estão vacinados, a partir do momento em que deixou de se falar de lares, deixou de se ter Tantas mortes, não é? 200, Agora... 300, 100 e tal mortes por dia. A partir deste momento, não é? Aquilo que nós estamos a verificar é, de facto, uma classe mais jovem que está ansiosa por viver a sua vida, quer dizer, a vida de contacto entre uns e outros, e, portanto,
não me parece que os números até podem ser positivos, porque quanto mais infectados e quanto mais recuperados em 14 dias, naturalmente a imunidade de grupo acaba por se atingir mais de uma depressa. forma até natural, mesmo até sem vacina. E, portanto, o vírus vai passar de uma fase pandémica, certamente, a uma fase endémica, tal como a gripe e outras doenças que nós temos por aí. Por exemplo, como é que me explicam que este ano não há uma única pessoa em Portugal, em 10 milhões de habitantes, que tivesse tido gripe? Não consigo. Ninguém me encontra uma explicação. Dizem, mas é porque você usa a máscara e não sei o quê. Pois está bem, ok, mas não É houve sempre uma proteção. uma única pessoa, mas uma única pessoa no país, uma única pessoa que não tivesse apanhado gripe. Bom, eu não estou, a única coisa que me assusta a mim, a mim e acho que deve nos assustar a todos, é a eventualidade de facto este vírus ter estas chamadas variantes que agora por aí aparecem, que venham deitar por terra aquilo que é a nossa esperança e vir-se a verificar que as vacinas Mas afinal tem não são tanta eficazes. eficácia. E essa a altura que vai definir isso, na minha perspectiva, vai ser o outono. Nós não sabemos como é que o outono vai arrancar, porque normalmente é no outono que arrancam as doenças, digamos assim, contagiosas e as doenças relacionadas Há com... mais vírus. Exatamente, e portanto... devemos estar calmos, devemos estar serenos, devemos estar colaborantes, não fazer asneiras, Mas como acha nós temos possível, visto. Jorge, o regresso à normalidade agora nestes meses de verão? Acha que é possível? Não. Eu dizia no princípio da pandemia, e a experiência da vida e a história diz-nos que uma pandemia, mesmo com uma vacina, e nós tivemos uma vacina em menos de um ano, o que significa que também dá para pensar aqui que não foi só a ciência que foi rápida, mas que se calhar tudo isto está estudado. Não é? Acho que infectaram a humanidade, digamos que de propósito, e agora querem vender testes e querem vender vacinas, e portanto tudo isto é uma guerra de facto biológica e psicológica que nos está a afetar a todos, psicologicamente, não é? Não só aqueles que trabalham, como os que não trabalham e os que podem trabalhar e aqueles que não podem trabalhar, mas sim em termos de saúde psicológica, não é? Há muita gente neste momento que vive momentos de pânico completo, sem saber o que é que há de fazer à vida. E portanto, eu dizia no princípio, em reuniões até que tinha com os meus filhos e meus sócios, em que lhes dizia, vocês preparem-se para 3 anos. Nós só em 2023, esta é a minha perspectiva, é que vamos começar a respirar. Porque até lá, tudo isto vai andar na lógica das novas variantes que aparecem, do número de infectados, vamos andar aqui nisto. No entretanto, existem coisas, como nós vimos há 2 semanas e há 4 semanas, que hoje falamos de números, será que não estão relacionados com essas exceções que se abriram? A meu ver sim, por essa razão é que eu também... E mal, na sua opinião? Essas exceções acha que não deviam ter acontecido. existido? Não deviam ter acontecido. Repare, estamos na presença de alguém que organiza eventos. Eu trabalho com mais de 300 mil pessoas por ano. De alguém que organiza eventos onde estão dezenas de milhares de pessoas de uma só vez. Eu próprio só me proponho a organizar um evento quando eu, o primeiro, o responsável, me sentir seguro. Caso contrário, eu neste momento, se me dissessem já pode organizar, eu não tenho segurança, eu não sinto segurança. Se estivéssemos numa situação de normalidade, a Run Porto neste momento já estava a trabalhar para Com certeza, estas corridas mais de verão. Com não é? certeza, estávamos a trabalhar e estávamos, enfim, não estávamos a sofrer financeiramente o que estamos a sofrer. Obviamente que o governo, e fosse ele qual governo fosse, independentemente da ideologia de cada um, fosse qualquer governo que fosse, não faria melhor do que aquilo que este está a fazer, porque o país também tem limitações financeiras e, portanto, ao fim e ao cabo, eles estão a ajudar naquilo que podem, portanto, mas também isto não é eterno, não é? Porque ninguém aguenta isto eternamente e, neste momento, eu vejo uma preocupação muito grande das autoridades fala-se muito em 2 palavras, cultura e restauração. Mas há aqui uma outra coisa que é fundamental para a saúde, que é o desporto. O desporto informal, o desporto puro e duro, não o futebol. O futebol sim é desporto, mas o futebol é uma indústria, como todos sabemos, que envolve milhões e, portanto, em que tem o privilégio de um momento para o outro colocar... A prática de desporto sem compromisso, não é? Exatamente. Só porque a pessoa gosta e se sente bem. Exatamente, o ponto de encontro, etc. E existem protocolos, nós temos protocolos que submetemos à Direção-Geral de Saúde desde abril do ano passado, ainda não obtivemos nenhuma resposta, nem um sim, nem um não, nada.
protocolos que, sendo cumpridos, nós conseguimos organizar um evento sem risco absolutamente nenhum. Sem risco absolutamente nenhum. Inclusivamente estamos preparados para, a partir do momento em que agora já começa a haver muita gente vacinada e há muitos dos nossos clientes, nós temos uma base de dados com 650 mil pessoas. E, portanto, muitos desta gente, não é, acima dos 25, 30 anos, a partir do próximo mês estão todos vacinados. O que significa que basta mostrarem o seu passaporte verde, digamos assim, o seu passaporte de vacinação, ou então, em último recurso, faz um teste e participa. Mas mesmo assim o RAN Porto ainda não quer arriscar? Não, eu antes de setembro, eu com toda a franqueza, antes de setembro não quero arriscar, porque entendo que também não devo pressionar, porque neste momento também as próprias câmaras municipais estão assustadas e têm medo, não é, de autorizar eventos desta natureza. E depois, para quem não sabe, eu fui o primeiro em Portugal a cancelar eventos, porque no dia 13 de março, se todos nos lembramos, viemos para casa, de 2020, eu tinha um evento a 15 de março chamado Corrida do Dia do Pai, com 10 mil participantes, e no dia 9 de março decidi, não, eu não vou fazer. A partir do momento em que tivemos conhecimento de um infectado no Hospital São João com Covid-19, eu percebi de imediato que, não, está aí a pandemia, ponto final, e não vamos fazer. E daí até cá, o que é que temos vindo a fazer? Imagine-se que não estamos a faturar nada, rigorosamente nada, ainda não despedi nenhum funcionário e estamos a fazer algo que me apraz registar e até lhe digo sinceramente, eu coloco mais vezes de fora da RAN Porto e como participante digo que a RAN Porto não abandonou a população, não abandonou, digamos assim, a comunidade. Estamos a fazer então uns eventos virtuais de cariz solidário. Temos angariado, mesmo assim, sem faturarmos nada, num ano, angariamos mais de 50 mil euros que entregamos a instituições de, digamos, de solidariedade social e que é, ao fim e ao cabo, mantém os funcionários a fazer alguma coisa, porque senão um dia destes até desaprendemos, já nem sabemos organizar. 2, estamos a ser úteis à sociedade. 3, estamos a dizer às pessoas, epá, não deixem de correr, não deixem de praticar exercício físico, porque quando voltarmos vocês estão em forma. Jorge, mas se depois de angariarem essas verbas, elas são direcionadas para associações sociais, como é que sobrevive a RAN Porto? Tem apoios do governo? A RAN Porto tem tido apoios do governo no que diz respeito digamos, aos postos de trabalho, temos estado em layoff e, portanto, temos os únicos apoios que temos. Felizmente a RAN Porto não tem dívidas, nós não temos prestações, não temos leasing, não temos nada disso. Também, felizmente, fomos muito equilibrados nestes anos todos e temos algum, como se costuma dizer, pé de meia para aguentar isto, porque acreditamos no futuro. A pandemia veio e eu disse sempre que isto iria durar 2 a 3 anos e, portanto, das duas uma, ou tenho capacidade para aguentar estes 2 ou 3 anos, ou então, mais valia ter fechado já em março e não estava a aguentar agora. Porque perspectivou logo este percurso desde o início. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, naturalmente que se me perguntar, mas como português, como pessoa, não se sente injustiçado com tudo aquilo que está a acontecer? Claro que sim. Claro que sim. Mas injustiçado a que nível? Porque acho que os presidentes de câmaras que tanto receio têm de tanta coisa não deviam ter aberto a possibilidade. E veja-se o que é que está a acontecer em Braga, o que é que está a acontecer em Lisboa, não é? E oxalá não aconteça no Porto, com aquela vinda dos ingleses, embora eles tivessem vindo numa relativa bolha e praticamente contactaram entre eles e enfim, vieram todos testados e, portanto, acredito que no Porto não vai acontecer aquilo que está a acontecer, o que todos vimos. Houve algum controle. O que todos vimos, mas também há que perdoar ao povo os festejos, porque nós estamos cansados de estar em casa. A alegria das pessoas virem para a rua. Eu vi nas televisões as imagens dos festejos em Lisboa da vitória do Sporting, dos festejos em Braga da vitória do Sporting Clube de Braga na Taça de Portugal. E, portanto, aquilo são, digamos assim, é uma alegria absolutamente legítima, em que as próprias autoridades não conseguem controlar, quer dizer, e até me parece que aqui as autoridades, quando eu estou-me a referir às polícias, estiveram bem, porque ao fim e ao cabo não conseguem, Deus nos livre se então armava-se ali uma guerra civil e não haveria necessidade. Portanto, quando eu digo sinto-me injustiçado, porque eu se quiser fazer uma coisa, eu estou a fazer um programa todos os domingos chamado Porto Saudável, só posso ter 2 grupos de 10 pessoas cada grupo. Há uma cena muito engraçada, fez este domingo 8 dias, nós temos no Porto, todos os fins de semana, em praças diferentes. E naquele domingo
estavam lá os ingleses ainda, o jogo foi no sábado e no domingo ainda haviam por lá muitos de manhã, já a beber cerveja, e nós tínhamos o nosso ponto de encontro do Porto Saudável exatamente no Cubo da Ribeira. Foi muito bonito de coabitar com eles, quando eu digo coabitar, porque nós só podemos estar 10 e eles podem estar quantos quiserem. Se nos apanharem inclusivamente com uma garrafa de água, às tantas somos multados porque não podemos beber na rua. Enfim, chama-se injustiça, chama-se isto decisões com dois pesos e duas medidas. Há uma dualidade de critérios, não é? E nessa perspectiva, acho que, enfim, as autoridades têm que começar a pensar que estão a dirigir a vida das pessoas. E a vida das pessoas não é só dizer você pode fazer, você não pode fazer, não é só dizer é para bem da sua saúde. Não, calma, porque tudo tem um limite e nós também, em termos psicológicos, e cá está a guerra psicológica, estamos a ficar muitíssimo afetados, isso não tínhamos a menor dúvida. Jorge, só para terminar, em cima da mesa então está a possibilidade do Run Porto realizar iniciativas novamente, pelo menos em setembro. Sim, pelo menos existe essa possibilidade. Sim, a Run Porto tem essa esperança de pelo menos em setembro, o mais tardar outubro, estar a trabalhar, se não for em setembro com a meia maratona do Porto, em outubro com a meia maratona de Braga, e depois em novembro com a maratona do Porto, depois vem em dezembro as São Silvestres. Nós temos essa esperança e nem sequer é pelo dinheiro. Não, precisamos de começar a trabalhar. Nós gostamos de trabalhar, nós amamos aquilo que fazemos. E trabalhamos às vezes em condições bem difíceis porque organizar eventos na rua é tudo muito engraçado quando está muito bom tempo. Porque nós organizamos quer esteja bom tempo ou mau tempo. Mas nós estamos com saudades de apanhar chuva, de apanhar frio, de apanhar vento. Estamos com saudades disso. E portanto temos a esperança que este ano ainda vamos fazer alguma coisa. Sendo certo que, e para terminar, também estou preparado para este ano, de facto, infelizmente, se calhar não se poder fazer nada. Vamos ver, parece-me que em julho já é permitido gente no futebol, acho muitíssimo bem, mas então não se esqueçam de uma coisa chamada desporto/saúde, que é aquilo que eu promovo. Desconfinamento precisa-se. Obrigada. Muito obrigado. Jorge Teixeira, por ter estado aqui no Novo Notícias, diretor-geral e gerente da Run Porto, a empresa que organiza várias corridas na região, em várias regiões, aliás. Acreditamos no futuro, disse Jorge Teixeira. Run Porto, apesar de tudo, tem esperança.